Bom dia, meus queridos, bom dia, irmãos. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de vocês, com vocês, glória a Deus, que está em Gênesis 37, do primeiro capítulo adiante. Glória a Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com o filho de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias dele a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Irmãos, essa passagem de José, ela nos traz em mente que mais o pai ama mais o filho a um do que ao outro? Não. Um pai não ama um filho mais do que ao outro. José era filho da velhice do seu pai. Só que José era um filho amado, né? Amava mais o seu pai. Ele era um filho que ajudava. Ele era um filho que trazia ali, né, as notícias para o pai dele, seja boas, seja ruins. José era um ajudador do seu pai. E seus irmãos, né? Quando José vinha chegando perto deles, falavam: ó, ali está o sonhador. Olha lá o sonhador, né? Chamava José de sonhador. Mas, irmãos, eu quero falar para você que Deus, ele não ama um filho mais do que o outro, não. Ele ama todos nós igual. Ele ama todos nós igual. Só que tem os mais chegados. Por que os mais chegados? Aqueles que procuram mais agradar a Deus. Aquele que anda nos caminhos de Deus, aquele que busca a palavra de Deus e aquele que pratica a palavra de Deus. Aquele que tira o tempo para orar, aquele que tira o tempo para jejuar, aquele que tira o tempo de ir à casa de Deus, buscar a oração. Então esse, não é que Deus ama mais ele do que o outro, não, ele tem mais intimidade e mais liberdade com Deus. E certamente Deus vai trabalhar na vida dele. Assim como fez José. Assim como fez na vida de José, melhor ainda. Por quê? Deus trabalhou na vida de José numa tal forma para que José fosse a salvação do povo dele. Olha como Deus trabalha. Deus quis o sofrimento de José? Não. Deus não quis o sofrimento de José. Só que Deus tem o modo certo de trabalhar. Deus tem o jeito dele de trabalhar, de agir nas nossas vidas. Talvez você passe por um sofrimento, talvez você está passando por uma doença, talvez você está passando por angústia, está pensando que Deus o abandonou. Deus não abandonou ninguém. Deus não abandona ninguém. Só que Deus tem um modo dele trabalhar. Talvez num sofrimento, talvez numa angústia, talvez numa decepção que você passa, você sai dela mais forte. Você sai dela mais fortalecido. Você sai dela mais enriquecido em visão espiritual, em visão do mundo. Muitas das vezes você passa por dificuldades, você fala: eu não vou fazer mais aquelas mesmas coisas para não entrar em dificuldade. E muitas das vezes você vai numa loja, você compra, você vê um carro, você compra, você faz isso, você faz aquilo e você entra em dificuldade. Quando você sair daquela dificuldade, você fala: eu não vou fazer mais isso não, porque aquilo fez eu perecer. Porque aquilo me levou a um desespero. Então tem muitas coisas que Deus permite na sua vida, não para te matar, não para te deixar triste, não, mas para você crescer. Para você crescer. Aqueles irmãos de José tinham inveja de José. O diabo colocou a semente do ódio. Eles nem podiam falar com José. José vinha chegando e falou: lá vem o sonhador. O pai de José o amava de um tanto que deu uma túnica nova de várias cores para José. E os irmãos de José: lá vem um sonhador. Lá vem um filho do papai. Muitas das vezes você está no seu serviço, muitas das vezes você está na firma trabalhando, e você talvez é mais um chegado do seu patrão. Não é que você é chegado do seu patrão, porque você está sendo remunerado,
você está ganhando para trabalhar, você tem que fazer a coisa certa. Você tem que fazer o teu trabalho bonito. Você está sendo remunerado. Não é que você é puxa-saco do seu patrão. Não é que você... Não, você está sendo remunerado para isso. É assim na nossa vida espiritual também. Quando você busca Deus, quando você fala com Deus, quando você encontra, tem aquela intimidade com Deus, Deus vai trabalhar na minha e na sua vida. Por quê? Porque você está tendo uma liberdade com Ele. Você está dando autoridade, você está dando liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar no meu e no teu coração. Liberdade com Deus. Eu estou buscando a Deus. Certamente Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Por quê? Deus, irmãos, Ele nos deu o livre-arbítrio. E quando Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele deixa você fazer o que você quiser, Ele deixa fazer o que eu quiser. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, muitas das vezes nós sentamos lá no banco da igreja, muitas das vezes nós saímos da igreja e nós não sabemos nem o que foi pregado, 5 minutos depois, nem o que foi falado. Nós estamos ali como um poste. Nós somos ouvintes, mas não somos praticantes da palavra de Deus. E Deus quer que nós ouvimos e quer que nós praticamos a palavra de Deus. Assim como foi José. José ele é chegado do pai dele. Por quê? Porque ele era bom com o pai dele. Porque ele trabalhava certinho com o pai dele. Porque ele fazia o que o pai dele desejava. Nós temos que ser bom para a nossa família. Você tem que ser bom para a tua esposa tem que ser bom com o seu esposo. Você tem que andar certinho nos caminhos de Deus, praticando as palavras de Deus. Mas você é santo? Não, ninguém é santo. Nós somos de carne. Nós temos nossos erros e nós temos nossos acertos. Mas quando você está errando, quando você está andando erradamente, você tem que se corrigir. Você tem que se policiar. Porque, irmãos, o nosso mundo está por um fio. O nosso mundo está no fio da navalha. Você não se assusta mais com nada. Todo noticiário, você vê pai contra pai, filho contra filho, pai contra filho, filho contra pai. Você vê cada barbaridade que hoje se faz no mundo. Se você lê lá em Apocalipse, nos últimos dias, o amor ia se esfriar. Hoje a pessoa mata o outro por R$1, por 50 centavos. Depende da pessoa que você está falando com ela. Se você até falar para ela que ama ela e ela sentisse que você está zombando dela, ela mata você. Hoje está assim. O amor do mundo está se esfriando. Maremoto, terremoto, já aconteceu tudo. Só que Deus está dando mais uma chance para mim e para você. Deus está dando uma nova chance para nós. Todos os dias. Quando você levantar, quando você abre o olho e quando você vê o sol brilhar, é chance que Deus está te dando. Assim como José. Seu pai amava ele. José sofreu. Mas Deus queria que José sofresse para que ele salvasse aquele povo dele? Não. Deus não quer sofrimento, irmãos. Mas Deus tem um jeito dele trabalhar. Talvez se Deus pegasse José, colocasse José num carrinho, né? Aquele tempo era muita mula, né? Que eles andavam, né? Se José pegasse, colocasse ele ali, se Deus colocasse José e mandasse ele lá para o Egito, se José não fosse tentado pela mulher de Faraó, a mulher de Faraó tentou, né? Todas as formas, né? Que José deitasse com ela. José foi experimentado de vários jeitos, de vários modos. José não caiu. Assim tem que ser eu e você. O diabo ele tenta todos os dias. E vou te provar porque o diabo tenta. Houve uma reunião lá no céu. Os anjos de Deus estavam lá no céu. E Satanás apareceu por lá. Está lá em Jó. Deus perguntou, de onde tu vens? Ele disse, de rodear e passear pela terra. Então ele está rodeando, ele está passeando por aqui. Ele e a legião de anjos deles. Porque Satanás caiu com a terceira parte do céu.
Então, irmãos, eu quero falar para você o seguinte: não seja aquele anjo que caiu junto com Satanás. Policie. Policie. Planta em solos bons. Planta em solo fértil. Planta a semente certa. Não planta a semente da discórdia. Não planta a semente da perdição. Planta a semente que você vai colher bons frutos. Faça como José. José ajudava seu pai. José era amoroso com seu pai. Mandamento: respeitar pai e mãe. É mandamento de Deus. Nós temos que ser perdoador. Nós temos que ser ajudador. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Faça como José. José sofreu. Os irmãos de José jogou José dentro de um buraco. Os irmãos de José matou uma criação, passou na roupa de José e levou para o seu pai. O seu pai teve sofrimento, porque era um filho que ele amava, porque era um filho da velhice dele. Ah, mas o pai de José amava. Não, não amava. Ele tinha um carinho especial por aquele filho. Assim como talvez você é 5, 6 irmãos, 2 irmãos. Ah, minha mãe gosta, não. Ela gosta, o pai e a mãe gostam de todo mundo igual. O amor é igual. Mas só que você tem sempre um que ele se desponta mais. Que está mais perto do pai. Que dá mais atenção pela família, que dá atenção pelo pai e pela mãe. Sempre tem um que é mais carinhoso. Ah, mas não é por causa disso que a tua mãe ou teu pai vai amar mais ele do que... Não. Assim é Deus, irmãos. Deus nos ama do modo em geral. Deus nos ama igual. Eu e você. Só que tem os mais chegados. Só que tem aqueles que põem o seu joelho no chão e deixam o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Sim. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Entendeu? Dá liberdade para Deus. Glória a Deus. Aleluias. Ô Santo Espírito de Deus. Aleluias. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. E aí o Espírito Santo, dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo vai começar a te direcionar. O Espírito Santo vai começar a trilhar os seus caminhos. Aleluias. Assim como José. Aqueles irmãos dele matou ele. Aqueles irmãos dele judiou dele. Perdão, matou não. Aqueles irmãos jogou ele dentro do poço. Tentou matar ele. Fizeram aquela reunião. Falou, não vamos matar ele não. Não vamos ser culpados pelo sangue dele. Não vamos vender ele pelos aqueles mercadores. Deus mandou aqueles mercadores, certamente, ir. Eles venderam José para aqueles mercadores e levaram José para o Egito. E lá Deus trabalhou na vida de José. Lá Deus trabalhou na vida de José. Lá Deus fez agir o que ele tinha na vida de José. Fez acontecer o que ele tinha na vida de José. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Assim Deus não quer só que nós somos leitores da Bíblia. Deus não quer que nós somos ocupadores de banco de templos religiosos. Deus quer que nós somos praticantes da palavra. Deus quer que nós andamos na palavra. Deus quer que nós tenhamos responsabilidades sobre as vontades que Ele tem para mim e para a tua vida. Deus quer que nós sejamos limpos, que nós estejamos sempre com o coração limpo, para que Ele tenha liberdade para trabalhar na minha e na tua vida. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Nós temos que ser praticantes da palavra, por quê? Porque, irmãos, é tudo uma hierarquia. É tudo uma hierarquia. Se você estudar a Bíblia, se você entrar profundamente no estudo da Bíblia, você vai ver que é uma hierarquia. Tem onde nós estamos, tem o segundo céu e tem o terceiro céu, onde está Deus. Do primeiro ao terceiro céu tem o segundo céu. Estude em Apocalipse. Esse segundo céu é onde fica potestades, é onde ficam os espíritos, os anjos maus ali.
Aí é uma briga, carne e espírito. Carne e espírito. Os anjos vêm, buscam a sua oração, pega o seu clamor e sobe. E sobe. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que jejuar, por isso que você tem que clamar a Deus, para que esse anjo consiga passar lutando o segundo céu e entregue o seu clamor, a sua oração, as suas súplicas a Deus. E Deus libere o que tem de melhor para você, que é a sua bênção. Muitas das vezes você não recebe bênção. Por que você não recebe bênção? Porque você não está preparado para pegar a sua bênção. Muitas das vezes Deus te dá um carro, você não vai mais na igreja. Muitas das vezes você dá uma moto, Deus não dá. Muitas das vezes você te dá um rancho, você vai para o rancho e lá você passa o tempo e não vai para a igreja. Muitas das vezes Deus te dá o melhor que você quer e você abandona ele. Então Deus dá a porção certa para mim e para você. A porção certa. E preste atenção, dessa terra nós não levamos nada. Não nós viemos e não nós retornaremos. O corpo, pó, fica aqui. E o espírito sobe e espera o julgamento. Se tiver merecimento, se tivermos merecimento e conseguimos passar pelo julgamento, iremos morar com Deus. Por isso que nós temos que praticar. Não estou falando besteira não, irmãos. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, que eu estou falando está respaldado, tem respaldo na Bíblia Sagrada. Eu não estou falando aqui abobrinha, eu não estou aqui falando de mais não. Respaldo na Bíblia. Lê tua Bíblia, que você vai ver que tem respaldo que eu estou falando para você. Tem respaldo. Respaldo bíblico. Assim como José. Foi para o Egito. Escravo. Mas Deus tinha um modo, Deus tem um modo de trabalhar. É igual eu falei, se José fosse lá, né? Se Deus pegasse José e já levasse e colocasse lá no Egito, né? Talvez não aconteceria tudo o que aconteceu. José foi um dos primeiros de Faraó. José cuidou dos 7 anos de fome. Né? Primeiro teve 7 anos de bonança, José guardou, encheu os celeiros. Muitas das vezes está te sobrando algo, está te sobrando alguma coisa, tua mão guarda. Você não sabe o dia da manhã. Se Deus, porque Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de você. Seja responsável nos teus gastos, seja responsável nos teus atos, compre, pague. Seja responsável, tem muito guarda. Ah, mas não é para juntar tesouros. Não, não é para juntar, mas você tem que agir com responsabilidade, com honestidade. Sabe por quê? Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que agir como Deus, andar como Deus, sonhar como Deus e falar como Deus. Não falar blasfemando, não falar mentindo, não jogar falso testemunho, porque você tem um órgão pequenininho na sua boca, que é a língua. Ela tanto abençoa e ao mesmo tempo ela amaldiçoa. É um órgão pequenininho. Muita gente fala assim, da língua grande. Não, a língua não é grande, ela é pequena. Mas só que ela é venenosa. Ela destrói sonhos. Ela destrói pensamentos. A língua, ela destrói tudo. Muita gente que não tem caráter. Muita gente que é um soldado do diabo. Ele sai maldizendo, ele sai falando, né, da vida do outro. Talvez ele nem viu, ele ouviu. E ele começa a esparramar, ele começa a falar demais. E muita gente perece. Muitas pessoas sofrem por causa daquele caluniador, por causa daquela pessoa que ele ouviu, não viu e saiu falando. É a realidade, irmão. É a realidade. José, voltando a José, foi tentado pela mulher de Faraó. Foi tentado. Foi preso.
mas foi exaltado. Deus colocou ele lá em cima. Deus mostrou para o irmão deles o jeito de trabalhar. E Deus mostrou que quem manda é ele. Essa pandemia aí, se você ler Apocalipse, isso é bíblico. Esse já é o começo das dores. Vai vir mais, infelizmente. Como você sabe, você é Deus? Não, não sou Deus. Deus só tem um. É aquele que eu estou pregando serviço para ele. Deus só tem um. Mas se você analisar, se você pesquisar, se você parar e pensar, vê a direção que o mundo está tomando. Não está revertendo as coisas, irmão. Hoje, o mal, ele tenta engolir o bem. O mal, ele quer derrotar o bem. Irmãos, como que uma criança não pode trabalhar? Amém. Mas ele pode ser morto e tirado do ventre da mãe dele por um aborto. Quem mata, quem pode fazer todas essas coisas é Deus. O homem não tem liberdade por isso. Eu amo o irmão. Eu amo não sei quem, vai lá e faz um aborto. Um feto, irmão. Tem vida já. A pessoa vai lá e tira. O menino de 13, 14 anos não pode trabalhar. Amém. Não estou falando aqui, quem sou eu para falar algo sobre as autoridades, não. Não estou falando disso aqui. Mas pode abortar? Mas pode matar no ventre? Isso pode? Você paga um deputado, você paga um senador para eles aprovar isso? Porque é o que está para acontecer, irmãos. É o que está para acontecer. Escuta o que eu estou te falando hoje. Lá nos Estados Unidos, lá para fora, isso já aconteceu. Eles já aprovaram. Lá para fora já aprovaram isso aí. Então quer dizer, a criança não pode trabalhar, mas você pode matar ele lá no ventre da mãe dele. Não tem problema. Ele não pediu para nascer, irmão. Ele não pediu para nascer. Dádiva é bênção de Deus para nossas vidas. Mas tem muitas situações. Mas tem... Não, Deus sabe todas as coisas. Se Deus deu autoridade, se Deus soprou e a vida dele vai nascer, Deus tem projeto para aquela vida. Deus tem projeto para aquela vida. Mas então o filho do estuprador, irmão, Deus tem projetos para mim e para a tua vida. Nós não sabemos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós não somos legisladores e nós não somos julgadores da palavra de Deus. Quem pode julgar, quem pode falar é Deus. Não sou eu, nem é você. José. Vamos voltar a José. José sofreu. José foi vendido como escravo. Mas José teve o melhor. José supriu a necessidade daquele povo. José supriu a necessidade. Olha que bênção, irmão. José supriu a necessidade daquele povo. Olha o agir de Deus. Muitas das vezes vem doenças. Muitas das vezes vem coisas que estão te amarrando o teu coração. Vem coisas que estão deixando você sofrer. Mas preste atenção. Depois do sofrimento, vai ser para você uma experiência. Porque se você fez uma coisa errada e Deus te deu a oportunidade de você consertar, quando você olhar para trás, você fala, não vou fazer de novo o que eu fiz porque é errado. Eu pereci. Então, irmãos, não seja como Jonas. Não seja desobediente. Jonas foi desobediente na palavra de Deus. Jonas tentou correr de Deus. E Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Que Deus deu a Jonas uma nova chance.
Aquela baleia engoliu aquele grande peixe, né? Fala na palavra que aquele grande peixe engoliu Jonas, ficou 3 dias. Jonas, você vai pensar o que você está fazendo. Então, irmão, começa a refletir no que você está fazendo, começa a refletir nas tuas ações, começa a refletir o que você está errando na sua vida. Ei, você é santinho? Não. Eu não sou santinho, mas eu procuro andar corretamente nas palavras de Deus, praticar as palavras de Deus. Eu não sou santinho, eu sou de carne e osso. Eu nasci do pecado, Adão e Eva comeu aquela maçã, a partir daquilo ali nós perdemos o merecimento de ficar lá no Jardim do Éden, né? E aconteceu tudo que aconteceu, nós temos que suar para trabalhar, nós não podemos roubar nada de ninguém, nós temos que ser honestos, somos semelhança e imagem de Deus, nós temos que ter caráter, comprou, pagou, nós temos que ter caráter, eu e você. Andar com Deus, falar com Deus, ser semelhante à imagem de Deus. Ter o corpo limpo para que o Espírito Santo possa repousar, porque o templo de Deus somos nosso corpo. Sim, somos nosso corpo. O Espírito Santo usa o nosso corpo. Então nós temos que estar limpos, nós temos que estar sãos, nós temos que estar sarados. Temos que ser sarados. Plante para você colher, irmão. Plante semente boa, plante em solos férteis, para que você colhe uma boa semente. E José, você sabe o restante da história, né? José, ele foi para o Egito, Deus trabalhou na vida de José foi tentado, né? E no fim, Deus colocou José em primeiro lugar. Cumpriu-se o plano na vida de José. Então, Deus quer cumprir o plano na minha e na tua vida. Fique com Deus, medite na palavra de Deus, lê Gênesis, a vida de José, de Gênesis do 37 até os 50, leia ali, estuda a palavra de Deus e seja praticando a palavra de Deus. Irmãos, tenha uma boa noite, agora são 3h57. A hora que você ver esse vídeo, que esse vídeo edifique que a sua vida, que esse vídeo seja um canal de bênção para você refletir, para você pensar e mudar a sua trajetória com Deus. Amém? Fica com Deus, que Deus te ilumine, te guarde, te guie, você e sua família. Um abraço, na paz do Senhor. Amém.